Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Nós estamos fazendo essa gravação um dia após ter sido aprovado na Comissão Especial a PEC 006, que trata da Previdência dos brasileiros e brasileiras. E o nosso convidado especialíssimo para estar conosco, que com certeza participou com uma atuação muito intensa na Câmara dos Deputados, é o deputado Carlos Zaratini, quarto deputado como eleito como tal, como deputado e com votação expressiva, como todas as outras. Foi secretário de Transportes na época da prefeita Marta Suplicy, tem uma série de atividades, conhece profundamente a mobilidade e transporte do nosso país. E nós vamos hoje, na realidade, fazer uma avaliação pragmática. Porque eu tenho percebido, meu querido Zaratini, que logo as câmaras serão todas suas, que durante as eleições nós percebemos já uma bipolaridade muito intensa. E as eleições acabaram e normalmente, quando acabam as eleições, essas questões, elas têm as suas atuações, mas diminuem muito. Porque aí tem um presidente eleito, querendo ou não querendo, eleito democraticamente, e as coisas vão. Mas nós não estamos sentindo isso e começa a ter, a meu ver, um processo de divisão, o que não é bom. O Brasil é um país continental, um povo extraordinário, e nós temos que buscar realmente alternativas de superar as adversidades, em especial, a meu ver, com mais de 13 milhões e meio de desempregados, 5 milhões de desalentados. Fizemos um mutirão do emprego, o terceiro recentemente, vamos fazer o quarto brevemente, justamente com a intenção da inclusão social. Mas vamos falar um pouco do tema pontual da Previdência e uma questão do Brasil. O Brasil é um país continental, né, que propostas nós temos para o nosso país na visão desse deputado que conhece profundamente as necessidades do nosso país, um deputado que tem uma votação expressiva, como foi dito, e com certeza para nós sempre é uma aula em tê-lo aqui conosco. Deputado Zaratini, as câmaras todas são suas. Obrigado primeiro, Patá, obrigado pelo convite para a gente estar aqui hoje, né? E como você disse, um momento muito importante. Nós estamos no meio dessa votação da reforma da Previdência, provavelmente na terça-feira que vem inicia a votação no plenário e vai ser uma grande batalha. E nós estamos vivendo um governo que, como você falou, foi eleito pela maioria dos votos, né? Uma maioria aproximadamente de 55% a 45% que teve o Haddad, mas que teve 1/3 dos eleitores que não compareceram ou votaram nulo e branco. Então também é um quadro difícil. E que levou a uma radicalização muito grande na sociedade, né? Uma divisão na sociedade. Hoje o governo que no início apresentou um apoio grande, que a gente via nas pesquisas de opinião, já tem esse apoio restrito àquela sua base eleitoral. Quer dizer, a maioria dos brasileiros que achavam que esse governo poderia ser um governo novo, um governo melhor, um governo diferente, eles estão se decepcionando. Mas o governo consegue se manter com apoio naquela base ideológica radicalizada que ajudou na sua eleição. Então isso é muito preocupante, até porque essa base que reconhece o governo ainda como legítimo, que acredita nele, não está enxergando o que está acontecendo no país, né? A reforma da Previdência, ela retira direitos históricos do povo brasileiro. As pessoas não vão conseguir se aposentar. Uma boa parcela do povo brasileiro não vai conseguir completar os 20 anos que é exigido para os homens, que está na proposta, para contribuição mínima, né? E eu estava vindo com um taxista ontem do aeroporto de Congonhas, ele estava me falando, olha, Zaratini, os taxistas não pagam a Previdência. Ele, como é livre para pagar, ele não é obrigado a descontar, não é descontado no salário, ele tem que pagar lá o carnezinho. Ele não paga.
né? Então, as pessoas não estão, outros são subempregados. Nós temos 28 milhões de pessoas entre desempregados e subempregados, pessoas que vivem de fazer uma marmita, vender um bolo, vender um brigadeiro, né? É uma situação terrível do país. É 25% da força de trabalho parada. É muito grave, né? Essa reforma da Previdência vai adiar a aposentadoria de muita gente e vai fazer com que todos, ao se aposentar, ganhem menos do que ganha um aposentado hoje, né? O fator de redução do valor da aposentadoria é brutal. Em primeiro lugar, porque aquela desconsideração dos menores salários para efeito do cálculo da média, que é o cálculo do valor da aposentadoria, ela deixa de existir. Agora vai ser pego todos os salários de contribuição desde quando a pessoa começou a trabalhar, que é quando ela ganha menos, que a pessoa é ajudante, é auxiliar, é estagiário, né? Você tem um salário menor, você ganha menos, isso não entrava no cálculo do valor da aposentadoria. Agora passa a entrar, então a média vai baixar. Segunda coisa, para você receber 100% dessa média, você precisa ter 40 anos de contribuição. Cada ano a menos de 40, perde 2%. Então, se você tiver 30 anos de contribuição, você vai perder 20% da média. Ou seja, é um achatamento no valor da aposentadoria. Então, é uma coisa muito grave, né? As regras de transição são pesadas, as pessoas vão ter que trabalhar muito mais e ganhar menos. Então, é uma situação difícil. Afora isso, o governo toda hora entra com alguma medida provisória que prejudica os trabalhadores. Agora mesmo tem uma medida provisória que o nome é bonito. Medida provisória da liberdade econômica. Quem é contra a liberdade econômica? Ninguém. Eu sou a favor, você é a favor, quem está nos ouvindo é a favor. Só que na prática o que eles estão fazendo? Acabando com vários direitos que foram conquistados. Favorecendo os monopólios. O relator quer incluir uma medida, um artigo lá, dizendo que os supermercados poderão vender remédios. Bom, ótimo, né? Muito bacana. Você vai poder ir no supermercado comprar queijo, comprar macarrão e comprar remédio, né? É evidente, isso vai acabar com as farmácias, com as pequenas farmácias em primeiro lugar e até mesmo com essas redes de farmácias que foram se constituindo ultimamente, né? Depois ele quer acabar com a proibição do trabalho aos domingos, que existe para várias categorias, inclusive para os comerciários, onde existe já uma deliberação que é necessário um acordo coletivo para que se possa trabalhar aos domingos. E esse acordo coletivo, os sindicatos comerciários fez o acordo e é benéfico ao trabalhador. A hora que permite o trabalho ao domingo, bom, não tem mais acordo, certo? Já que pode, vai lá, o cara que folgue na segunda-feira, na terça-feira, o que prejudica as famílias, porque a folga ao domingo, aos sábados e domingos, é uma folga fundamental para você manter a família, porque o marido e a mulher podem folgar no mesmo dia, os filhos não estão tendo aula, enfim, permite. Eu acho estranho, Patá, um governo que fala tanto em família, 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 quando é para ter um projeto de moradia popular, que era o Minha Casa Minha Vida, eles cortam o recurso. Quando é para ter medicina, saúde pública, para garantir que as mães possam fazer todos os exames pré-natal, eles cortam mais médicos. Agora, quando permite que você tenha uma regra que permite que as famílias se reúnam no domingo, eles proíbem. Então, eu quero saber que governo a favor de família é esse. É muito interessante as ponderações e nessa questão, inclusive, dos domingos, já de longa data, que desde a época do Fernando Henrique, porque até 2000, até na verdade 1998, no Brasil não se podia trabalhar aos domingos. E aí houve uma onda muito grande e foi feito, de uma certa forma, uma desregulamentação com relação a esse tema, e justamente numa medida provisória que versava sobre o PLR. Olha só, então, caindo lá dessa medida provisória, colocaram que o domingo seria desregulamentado.
E nós fizemos vários acordos, estão nas convenções nesse sentido. E é muito estranho, porque nós aprovamos uma legislação que não é boa para nós, trabalhista, a partir de novembro de 2017, que é o negociado sobre o legislado. Quer dizer, o negociado legislado pode fazer uma série de tratativas e vem novamente, através de uma medida provisória, quer dizer, querer engessar contra nós, porque exatamente está tirando aquele ponto fundamental da nova legislação do trabalho, que é o negociado sobre o legislado. Então é muito, muito estranho. De qualquer maneira, nós vamos fazer um rápido intervalo e, na sequência, eu quero ouvir do Zaratini, grande líder, deputado, pessoal que está junto com o povo, se haveria necessidade de ter uma reforma. E qual seria essa reforma que o Zaratini pensa que seria melhor para o nosso país? Porque tem a questão da longevidade, da demografia, tem tantas questões que estão envolvidas, que são os argumentos utilizados. Então, eu queria saber, é necessário uma atualização e de que forma fazer? Mas nós vamos ver isso logo, logo. Até já. Terceiro mutirão de empregos. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo, no dia 26 de março de 2019, começou essa grande ação com vagas sociais, onde alcançou 6.000 vagas de emprego nas empresas da capital, gerando assim grande expectativa de oportunidade nas pessoas desempregadas. O Vale do Anhangabaú ficou tomado e alcançou a marca de mais de 15.000 pessoas nas filas se candidatando às vagas de emprego. Infelizmente, a capital tem mais de 1 milhão de pessoas desempregadas, 15% dos cidadãos que moram na cidade. O terceiro mutirão do emprego que os comerciários de São Paulo, o GT e os padeiros de São Paulo estão desenvolvendo na nossa querida capital de São Paulo. É muito triste quando a gente mostra a cara do desemprego. 15.000 pessoas vieram aqui buscando oportunidade. O povo brasileiro quer trabalhar. O povo brasileiro quer uma oportunidade, merece o respeito. Eu tenho certeza absoluta que os sindicatos comerciais de São Paulo, os padeiros de São Paulo e a UGT do nosso país está dando uma demonstração de solidariedade, sinalizando caminhos de buscar alternativas de crescimento, porque a inclusão social é necessária. O sindicato, com essa ação social, procura minimizar a angústia de falta de emprego, fazendo do sindicato uma grande agência de empregos com as empresas parceiras desse nobre projeto chamado Vaga Social. O projeto Vaga Social dos Sindicatos Comerciais de São Paulo é uma forma de prepararmos, qualificarmos as pessoas que nos procuram atrás de uma vaga, para que possam ter a certeza da possibilidade de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. O evento contou com a participação da Prefeitura Municipal de São Paulo, Fiesp e Governo Estadual, onde os mesmos participaram com grandes ações, encaminhamentos e até realizando cursos de qualificação para os trabalhadores obterem as vagas de emprego que requer qualificações específicas nos setores da indústria e comércio. Queremos dignidade, qualidade de vida e um mundo melhor, mais justo, e isso passa por emprego, onde o trabalhador se sente digno, feliz e em uma situação de igualdade na sociedade, gerando seu próprio bem-estar e sonho no futuro de dias melhores. E é assim, pensando no trabalhador, que o sindicato segue firme e forte, lutando, cuidando e sonhando dia a dia por oportunidades e igualdades para todos. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias de benefícios a mais em folga ou pagamento.
Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e que no ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar? O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo, densitometria óssea para todos os comerciários, fazendo os exames e se prevenir de doenças. Fizemos mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sedes e subsedes. E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo com total infraestrutura para você e sua família. No clube de campo temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia temos também uma linda piscina, temos quadra de bocha, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres, Mulher com Vida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. E esses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo multirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, para o sindicato ofertar em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados em ação cidadã, que conquistou em 2018 mais de 5 mil novas recolocações de postos de emprego em São Paulo. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate, voltamos. Estamos aqui com o nosso querido amigo Carlos Zaratini, deputado federal, dos mais votados do nosso país, por São Paulo. Falamos no primeiro bloco, ou melhor, ele falou, e ele fala bem, né, com relação à compreensão da reforma previdenciária, do que ocorreu na comissão, que vai para o plenário. E eu deixei no ar para ouvir do deputado o que nós, ou melhor, o que ele pensa na atualização da reforma previdenciária. Mas antes disso nós vamos mostrar duas figuras importantes que estão aqui participando do nosso diálogo, que é o Magri, sempre ministro do Trabalho, e o nosso Antenor Braido, que é um jornalista, consultor de comunicação, trabalhou na Folha de São Paulo, foi secretário de comunicação na prefeitura. Essas duas figuras têm nos ajudado muito a pensar, a compreender, a dialogar e refletir. Tanto pela experiência, não tanto pela idade, que são jovens. Dá para perceber, quem está vendo da telinha, estão vendo que são jovens que estão nos ajudando e muito. Muito obrigado pela participação. Mas eu vou agregar a pergunta ao que eu deixei no ar, o seu pensamento qual seria. Mas antes de passar para isso, a sequência, porque passou na comissão, como você mesmo disse, vai para o plenário. Pode ter destaques, tem questões supretivas e assim por diante, tem uma dinâmica muito especial. Quem acompanhou, né, ficou até de madrugada, o Magri, inclusive, me disse que ficou um dia até quase 1h30 da manhã vendo lá uma das sessões. Né? Então, com certeza, muita gente, porque mexe com todo mundo, né? Então estão vendo lá o que os deputados e as deputadas estão expressando com relação a um tema que é nosso, né? E como você disse, tirando a oportunidade de se aposentar ou colocando para muito mais para frente. Então, primeira questão, como vai ser a sequência? O que está sendo articulado? É possível, por exemplo, se colocar novamente a capitalização, a questão dos estados e municípios, é importante que esteja
nesse conceito, independente da sua fala com relação ao que foi aprovado, mas é importante ir se atualizando, que eles estejam juntos ou não. O que vai ocorrer durante as próximas semanas? Bom, é importante que todo mundo entenda que para aprovar uma emenda constitucional é necessário 3/5 dos votos, ou seja, 308 votos, né? Que é um quórum super qualificado, porque exatamente para não se mudar a Constituição ao bel prazer de uma maioria simples. Bom, o que vai acontecer? Para aprovar esse texto que a comissão aprovou, precisa de 308 votos. Só que vão existir destaques supressivos, ou seja, nós vamos falar, olha, tal trecho eu quero que retire do texto. Quando eu faço destaque supressivo, é votado o texto inteiro, menos esse trecho. Aí, quando for votar esse trecho, tem que ter 308 votos de novo. Se eu quiser modificar o texto, então, por exemplo, você falou, mas não vai entrar a capitalização? Quem quiser entrar com a capitalização tem que ter 308 votos também. Então não é fácil conseguir entrar a capitalização, porque com certeza eles não vão conseguir 308 votos na capitalização, nem a questão dos estados. E nós vamos querer tirar trechos e obrigar eles a ter 308 votos. Então é uma disputa que não é fácil para o governo manter essa vitória que eles tiveram. Logicamente eles estão trabalhando, oferecendo 40 milhões de reais de emenda para cada deputado que votar a favor, e muitos deputados podem ser seduzidos por esse valor, que na prática é uma compra de voto. Não existe outro nome para isso, né? As pessoas, os deputados falam, bom, eu vou votar, mas eu vou compensar o meu desgaste na base vou fazer uma obrinha aqui, outra obrinha ali. Eu só quero lembrar que aquele articulador da reforma trabalhista, que é o Rogério Marinho, que era deputado federal pelo Rio Grande do Norte, perdeu a eleição. O Ferraço também, do Senado. Ferraço no Senado perdeu a eleição. Todos perderam. Né? E o próprio Rodrigo Maia, que já é presidente da Câmara desde da legislatura passada e que teve muito dinheiro de emendas para a campanha, a votação dele reduziu, ele teve 80 mil votos no Rio de Janeiro, quase perdeu a eleição. Então o povo é cruel, o povo, às vezes o deputado pensa que não acompanha, mas o povo está acompanhando. A gente está vendo, que a gente ouve falar, a gente anda por aí, todo mundo está ligado. Então, gente, a sequência é essa. Votado na Câmara em primeiro turno, tem uma segunda votação em segundo turno, que é para referendar aquele primeiro turno. E depois vai para o Senado. Se o Senado, lá também é necessário 3/5 dos votos. Se o Senado aprovar, acabou, encerrou. Se o Senado modificar o texto, volta para a Câmara. Se a Câmara não concordar com o que o Senado modificou, volta para o Senado. E fica no ping-pong até ter um texto comum. O mais provável é que a Câmara, aprovando um texto, o Senado mantenha esse texto. Mas tudo pode acontecer. Vamos ver como é que vai ser. Nós vamos lutar sempre em defesa do povo trabalhador. Isso vocês podem ter tranquilidade. Agora, é o seguinte, eu tinha feito um comentário, mas eu vou até fazer uma introdução, que é o seguinte, nós temos realmente mudanças importantes no tema previdenciário, né? A longevidade é uma das questões. Muita gente que está nos vendo do outro lado da telinha, 20, 30 anos, vão passar dos 100 anos. Isso com certeza absoluta, porque a vida mudou, né? Tecnologia e assim por diante. E tem a questão da demografia, que é outro fator que incide muito nessa questão que estamos discutindo. A UGT, inclusive, acha, não é, que é uma entidade reformista, como que é a reforma do Estado, reforma tributária, política industrial, mas no caso da Previdência, que algumas questões tinham que ser atualizadas. Nós éramos favoráveis a ter um regime único para todo mundo e com a possibilidade da repartição até 5.800, que é o teto, e acima disso poderia haver fundo de pensão ou outras formas de complementação. Esse é um estudo que nós fizemos. O que você pensa com relação, independente do que está ocorrendo, porque no governo Dilma, inclusive, houve uma mudança com o fator previdenciário ampliado lá para 85, 95, ou seja,
já ocorreu no próprio governo Dilma uma preocupação com a questão da Previdência. Como você pensa? É necessário uma atualização e qual seria ela? Olha, eu acho que é necessário, mas não essa que o governo vem fazendo. O governo está preocupado com os gastos da Previdência. Então ele quer cortar direitos dos trabalhadores para reduzir o gasto. Eu acho que tem 3 coisas importantes. Primeiro, você tem um aumento da longevidade. Isso que você falou, as pessoas estão vivendo mais tempo. Segundo, as pessoas estão cada vez mais um número de trabalhadores trabalhando por conta própria, sem vínculo empregatício formal. Terceiro, os grandes monopólios são cada vez mais fortes. Então, você vê que as empresas se concentram, né? A gente falou de farmácia aqui. Antigamente você tinha milhares de farmácias. Hoje você tem 3 redes de farmácia em São Paulo. Praticamente 2, porque uma comprou a outra agora. Então você tem 2 redes de farmácia aqui em São Paulo, né? Um ou outro farmacêutico independente, muito raro, né? Essas 2 redes se transformam num monopólio, né? Você tem 5 bancos no Brasil. É um absurdo. Nos Estados Unidos tem 20 mil bancos. Aqui tem 5. Né? Então, o que acontece? Você tem uma concentração do capital. Não adianta a gente imaginar que no futuro a contribuição do patrão e do empregado banque a Previdência. É necessário, para ter sustentação na Previdência, que você extraia dos superlucros dessas empresas uma parte para bancar a Previdência. Nós já temos isso, que é a contribuição sobre o lucro líquido e o COFINS, que são 2 fontes de financiamento da Previdência que o governo não leva em consideração, mas que já está tirando, lá na Constituição de 88, naquela época os deputados já previram, vamos tirar uma parte dos lucros para bancar a Previdência. Na Europa, o que está se discutindo hoje é adotar um sistema como esse. Nós precisamos do financiamento sair do superlucro dos monopólios. Aqui no Brasil, a orientação foi para outro caminho. Então, no meu ponto de vista, Patá, antes de mexer nos direitos do povo, nós tínhamos que ter uma reforma tributária que garantisse a previdência para todos os brasileiros, né? Até hoje, nós temos funcionado bem. Você vê que você anda pela cidade, você não vê uma pessoa idosa pedindo esmola na porta da igreja. Você vê pessoas, até crianças, você vê jovens, você vê senhoras, mulheres, mas você não vê idosos. Se você for no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, quem está pedindo esmola são os mais velhos, certo? Então, no Brasil, a Previdência Social é um patrimônio do povo brasileiro. Nós temos que defender esse patrimônio. Precisamos dar sustentabilidade para ele. E precisamos, entendendo que o mundo está mudando, as pessoas trabalham sem vínculo empregatício, trabalham de uma forma diferente de tempos atrás. Nós precisamos reorganizar os sindicatos, inclusive, para atender esse tipo de trabalho, mas o capital ele é cada vez mais concentrado. Só para terminar aqui, dar um exemplo. No Brasil, a renda de 10 famílias, somadas a renda dessas 10 famílias, equivale a 60 milhões de brasileiros. Então, é um absurdo a concentração de renda no Brasil. E nos outros países também. Tem um livro do Piketty, que é um economista inglês, que disseca isso. Então, nós temos que buscar exatamente essa distribuição através de uma reforma tributária. Infelizmente o tempo terminou, só tenho a agradecer ao Carlos Zaratini pela forma de expressar a sua compreensão, e que para nós muito didático e um aprendizado sem tamanho. Tenho certeza que todos que estão do lado da telinha gostaram muito. Quero agradecer a participação do deputado e principalmente a você, com a sua fidelidade. Continue ligando no 21215972. Continue visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, no Vale do Agabaú, e acessando o nosso site no www.comercialios.org.br. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas
que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar.